tentar compartilhar com vocês o que eu tenho sentido nesses dias. Tem sido um tempo assim que para mim até alguns dias atrás, eu acredito que na primeira remessa mais ou menos desse período aí de quarentena, para mim tava sendo difícil, né? Porque você fica filho sem escola, né? Gente que tem filho pequeno, filho sem escola, a gente tem a nossa rotina, as nossas atividades, e aí você se pega, né? Bom, vou ficar 15 dias dentro de casa. Depois disso tá tudo certo, acabou, passou, e vida que segue, filho pra escola de novo, e a gente volta às atividades. E aí quando eu tava pertinho de acabar, e eu lembro até hoje, porque eu acho que foi a partir dali que eu me permiti e entendi que o Espírito Santo queria trabalhar algo na minha vida. Foi quando eu tava sentada na mesa, o pastor chegou e a gente começou a conversar na hora do lanche, e ele falou assim: amor, eles falaram que nós vamos ficar mais 15 dias. Olha, vou ser sincero pra vocês, a minha vontade era de chorar naquele momento, né? Porque quem me conhece sabe que eu sou muito ativa, né? Aquela correria, enfim. E ali a minha ficha caiu e eu fiquei, meu Deus, e agora mais 15 dias? E foi daí que eu comecei respirei, eu acredito até que foi o Espírito Santo mesmo que falou, opa, peraí, e logo em seguida eu ouvi de novo falar que o tempo e as coisas acontecem. Por isso que eu tenho falado muito sobre Deus tem o controle de todas as coisas. E parece que naquele momento o pastor me deu aquela notícia de mais 15 dias, murchei ali e parece na mesma hora, se não na mesma hora, o Espírito Santo, eu ouvi de novo, Deus tem todas as coisas no controle das suas mãos. E daí eu me aquietei e decidi realmente ficar reclusa. Eu decidi realmente me retirar um pouco, né, de mim, porque a gente fica muito atordoado com muita coisa para fazer, né? O dia a dia, né, nos provoca até isso. Muita atividade para cumprir, muita obrigação. E eu falei, bom, eu preciso parar e preciso entender o que está acontecendo, já que eu creio que Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E foi daí que eu comecei a meditar muito nessa coisa de você estar dentro de casa, o que Deus queria de mim, né? Principalmente de mim dentro de casa. E comecei a orar ao Senhor. E eu fiquei orando, tirando tempo com Deus. Eu falei assim, não, eu preciso parar. Já que é para parar, eu vou parar de verdade, né? Eu vou fazer o que o dia a dia não me permite fazer. Uma rotina normal não me permite fazer. E eu ouso dizer que nem eu priorizava o que realmente é prioridade na minha vida. E daí eu comecei a mergulhar naquela coisa. Eu falei assim, gente, eu fico imaginando como é que foi Noé, né? Aquela coisa toda de construir arca e fica preso dentro daquela arca. Eu comecei a pensar, comecei a viajar, né? Pensando nessa situação toda de Noé, das coisas que aconteceram antes, durante a construção, né? Até o momento em que eles entraram na arca e ficaram ali tanto tempo ali dentro, né? E eu estava até dando uma pesquisada, lendo um pouco mais, que foram 40 dias e 40 noites de chuva, mas passa muito mais disso, né? Quando a gente vai olhar lá a idade de Noé, enfim, a gente vê que o tempo foi muito maior ali de reclusão. E eu fiquei comparando a minha situação dentro de casa com todos os afazeres, né? Filho dentro de casa o dia inteiro e marido dentro de casa o dia inteiro. Eu comecei a comparar essa situação, né, de como foi para Noé. Porque a gente sabe que a convivência não é algo fácil. Eu fiquei imaginando como foi loucura todo esse tempo na arca ali, Noé com Nora, essa situação de Nora morando com sogra, de genro, né, de Nora com sogro, irmãos dentro de casa. Não sei se você se identifica aí, se você tem mais de um filho, né? Filho por si só já briga, eu fico imaginando dois dentro de casa, três, quem tem três dentro de casa o tempo todo, tá todo o tempo junto, né? E aí pensando até nisso tudo, ontem o pastor, antes de dormir, a gente estava vendo um jornal e estava falando justamente sobre isso, né? Como estão as pessoas hoje dentro de casa, conseguindo lidar dentro de casa com essa situação toda, né? De estar junto o tempo todo. Tem casamentos que estão se acabando, porque agora tem que estar esse tempo todos juntos. E aí estão descobrindo um monte de coisas, entre eles não estão suportando aquela coisa de estarem juntos o tempo todo. Se a gente quiser, a gente começa a descobrir muita coisa. E eu tenho nesse momento descoberto assim, muitas coisas a meu respeito, que tem sido de muita valia. Eu estava até compartilhando com o pastor esses dias. E eu estava vendo como tem sido de valia para mim, descobrir algumas coisas sobre mim, com relação à minha rotina, né? As minhas prioridades,
A minha até falta, confesso para vocês, falta de organização, porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo. E por isso às vezes eu não consigo terminar uma coisa porque eu já comecei outra, já esqueci que eu estava fazendo aquela, é uma loucura. Mas esses dias eu tenho buscado parar um pouco mais e entender um pouco mais o que Deus está querendo de mim nesses dias. E eu até te convido para fazer isso também. Eu queria te convidar a despertar um pouco nesse sentido, porque eu analisando tudo isso, veio no meu coração do que Deus quer, né? Parei com a minha rotina, no meu cotidiano e fiquei mais atenta no que Deus quer. E aí eu comecei a pensar na minha vida espiritual como filha de Deus, como serva, já que algumas outras coisas com relação à minha vida particular, com meu esposo, com meu filho, né, com os meus filhos dentro de casa, a minha rotina, isso assim, o Espírito Santo já tinha me mostrado já nos primeiros 15 dias, né, já vi como é que eu estava, que nível eu estava, né, uma pessoa totalmente acelerada, dentro de um lugar presa, né? Imagina, que louco, né? E eu imagino na arca, não tinha nada do que a gente tem, gente. Não tem série, não tem TV, não tem internet, não tem nada. Então é coisa de louco. Mesmo assim, a gente ainda cai numa cilada de ver o que é estarmos reclusos dentro de casa. Então, se a gente não estiver atento de fato para o que Deus quer, para o que está acontecendo, nós fatalmente vamos passar por tudo isso como se nada tivesse acontecido. Como se Deus não estivesse querendo falar nada conosco, entendendo nada que está acontecendo. Eu comecei a perceber, por tudo que eu tenho visto nesses dias, por tudo que eu tenho tido de impressões nesses dias, e eu falo como cristão, eu não falo isso do ímpio, eu falo isso do cristão. Eu estou falando para cristão. Eu estou percebendo 2 grupos. E o primeiro grupo, eu tenho visto que é aquele que tem entendido no reino o que Deus está querendo falar conosco nesses dias. Tem um grupo que está muito atento, que está experimentando, que está vivendo, que está cheio de expectativa para o que Deus vai fazer, para o que Deus tem feito. Eu fico muito animada quando eu falo disso, porque a gente vê o cuidado de Deus. Então nós precisamos estar atentos ao que Deus está querendo falar para nós como igreja. Esse é o grande risco, nós estamos nos dividindo em 2 grupos. Tem o grupo daqueles que estão discernindo o que está acontecendo, que estão entendendo no espírito o que está acontecendo. Eu não estou desprezando o que está acontecendo lá fora. Eu não desprezo o que está acontecendo lá fora. Eu quero deixar isso claro. Porque eu também pensei sobre isso. Eu falei, caramba, eu imagino como deve ter sido para Noé e sua família estarem ali com todo o cuidado de Deus dentro daquela arca. E eu fico imaginando quantas vozes de grito, de choro, de pranto eles ouviram lá de dentro, sabe? Do povo que estava lá fora, de tudo que estava acontecendo lá fora. Mas Noé estava focado. Uma das coisas, como igreja, a gente deve estar atento, é que será que nós temos sido igreja independente da instituição? Daí a gente começa a ver de que grupo nós estamos fazendo parte. Se nós fazemos parte do grupo dos que entendem, então discernindo o que Deus está fazendo, e o que Deus está requerendo de nós, ou nós fazemos parte de um grupo que está sendo apenas um mero espectador, que está assistindo tudo o que está acontecendo. Então, para os que estão entendendo o que Deus está fazendo, eu separei algumas coisas que Deus tem falado muito comigo, sobre ser igreja dentro da minha casa, restaurar algumas coisas dentro do meu lar. Uma das coisas que eu vejo que precisa para ontem ser restaurado. Uma das coisas assim, que a gente muito falou no início, eu particularmente sempre estava falando nisso, que era aquela coisa de você estar dentro de casa e agora você se deparou com todo mundo dentro de casa. E o que acontece? É chato ou é um momento de você, como está escrito lá em Malaquias, de voltar o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais? É o momento da gente parar e a gente acertar, se alinhar com o que está escrito na palavra de Deus. E o que está escrito na palavra de Deus é que a gente precisa se converter novamente. Logo no início, eu até postei lá no grupo um texto falando sobre isso, né, de algo que Deus vinha ardendo no meu coração, daquela coisa de você... Quanta coisa eu tenho descoberto do Enzo nesses dias. Como eu tenho participado até muito mais da vida do Enzo nesses dias, né? Quanta coisa assim eu tenho visto do Elton nesses dias,
né? Quanta coisa eu tenho visto que eu posso melhorar nesses dias, né? E a gente juntos, observando o Enzo o tempo todo, né? Desfrutando de muita coisa que de repente na correria a gente não tem tempo de desfrutar. Um dos pontos é a gente voltar o nosso coração para os nossos filhos, a gente voltar a olhar para os nossos filhos, porque uma das coisas que tem sido roubada de nós no dia a dia é essa questão da gente não ter tempo para os nossos filhos. E a culpa muitas vezes não é nem nossa, a culpa é a correria, foi o que eu falei, nós somos impulsionados a viver acelerado porque é muita coisa para fazer, são muitos compromissos e muita coisa importante, prioridade na nossa vida, a gente acaba por deixando um pouco de lado, como é o caso da gente estar atento aos nossos filhos. A gente observar mais, sentar mais, estar mais perto, conversar mais, estar mais junto. Vejo família como assim, é um projeto de Deus, é um projeto de Deus. E por isso que esse texto de Malaquias, ele mexe tanto comigo e nós estávamos na casa do pastor Léo lá na última ceia e depois nós fomos conversando e começamos a falar sobre essa questão de filhos e pais e filhos e foi algo que incendiou bem o nosso coração, nós ficamos até de preparar algo para a gente estar compartilhando com os irmãos. A segunda coisa, em Apocalipse 2:5 fala que a gente precisa lembrar de onde nós caímos. Gente, Deus está nos dando essa oportunidade de lembrarmos de onde nós caímos. E vamos voltar a praticar o que a gente deixou de praticar. O que a gente abriu mão de praticar. Né? As nossas boas obras, aquilo... Eu não sei você, eu sei do que eu praticava e infelizmente o tempo, o dia a dia, e eu me deixei ser roubada pelos meus dias, pelas minhas atividades extras, né? Então assim, você sabe do que você deixou de lado, do que você perdeu, né? Então esse é um tempo de você também, lembra aí, né? Busca aí na sua memória, tira um tempo com Deus, pede o Espírito Santo para te lembrar do que você precisa voltar a praticar. Então lembra de onde você caiu, né? Se coloca de pé de novo e opa, peraí, eu vou lá, eu vou recomeçar, eu preciso recomeçar. Esse é o tempo. Por isso que eu falo que isso é muito cuidado de Deus. E o meu desejo é que você esteja fazendo parte desse grupo. Qual grupo? O grupo dos que entendem, dos que estão discernindo o que Deus está fazendo. E não ser só um assistente, um espectador. Nossa, tá tudo isso acontecendo, e aí? E aí? E aí o tempo pode passar, tudo isso pode passar e não fazer diferença nenhuma para você. Amém? Outra coisa que eu coloquei aqui sobre a restauração da intimidade. A gente precisa restaurar a intimidade com o Senhor, o tempo que a gente tira com Ele, né? Não se compara o dia a dia tão corrido que a gente tem com aquele tempo que a gente tem para restaurar de novo a nossa intimidade com o Espírito Santo, né? Restaurar o nosso tempo de oração, restaurar o nosso tempo de choro, restaurar o nosso tempo de adoração dentro de casa. Será que esse tempo que nós não temos sido igreja, da instituição, será que nós temos sido de fato igreja em casa? Você que ministra a dança, você que é um adorador na dança, né? A sua casa tem sido a sua igreja. Você tem adorado ao Senhor de fato com os seus movimentos, com a paixão que você tem, a mesma paixão que você tem na instituição, é essa paixão que queima quando você está dentro de casa, porque o Deus é o mesmo, né? Nós temos livre acesso a Ele, não depende de quatro paredes. Não depende de quatro paredes. Então assim, se você dança, se você adora, Deus tem ouvido novas canções, né? Você tem liberado canções, se você é profeta, o que você tem liberado de palavras nesses dias, né? São palavras de murmurações, você tem feito leituras proféticas, você tem buscado estar inserido naquilo que Deus está fazendo, né? A gente precisa pensar nisso. Não é um tempo apenas de reclusão porque tem uma doença assolando toda a população, né? A gente precisa entender que é Deus nos tirando dessa movimentação toda, dessa agitação toda e nos colocando no lugar dele, para nos trazermos de volta para ele. Nós precisamos fazer parte daqueles que entendem, gente, o que está acontecendo. A gente precisa entender o que está acontecendo. Não é algo normal, não é algo natural. Não, é algo sobrenatural que Deus está fazendo nesses dias. Se você mergulhar, se você parar de fato, porque é bem provável que você esteja recluso dentro de casa, mas que você não esteja parando assim como eu fiquei nos meus primeiros 15 dias. Nos meus primeiros 15 dias, eu estava dentro de casa, curtindo uma rotina, dentro de casa, enclausurada, tentando administrar de moleza, com uma coisa, com outra, porque afinal das contas eu tinha muito tempo para fazer todas as minhas coisas.
Eu estava encarando meus 15 dias como realmente mais uns 15 dias dentro de casa. E daqui a pouco isso tudo vai passar e eu vou voltar. Até que, quando chegou a notícia de mais 15 dias, eu entendi o que Deus estava querendo falar comigo. O que Deus estava querendo ministrar em mim através desses dias que Ele nos colocou para dentro de casa. Nos deixou dentro de casa, né? Aquela coisa de Mateus, fecha a porta do seu quarto, né? A gente não tinha tempo para isso, né? Para quem falava assim, não tenho tempo, como é que eu faço, Tom? Como é que eu faço? Porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho, porque eu faço faculdade, porque eu estudo, porque eu tenho filho. Não seja por isso, que vocês vão ficar um tempinho dentro de casa para vocês terem tempo. Vou dar bastante tempo para vocês ficarem dentro de casa, né? Para ter tempo de ir pro teu quarto, fechar a tua porta, falar com o teu pai secreto, né? Então, querendo ou não, estamos cá dentro de casa, né? Dentro de casa e felizes, bem-aventurados aqueles que entenderem o que o Senhor está querendo falar nesses dias. Não falta o que ser reconstruído nesses dias. Eu estou compartilhando com vocês algo que eu tenho buscado viver. Você sabe das suas necessidades. Você, melhor do que ninguém, sabe o que Deus requer de você. Para você que é intercessor, vou aproveitar, vou abrir uma palha. Esse é um tempo de, como igreja, a gente se arrepender. Quando eu ouço músicas aqui pro lado de fora e eu fico inquieta, eu falo, Senhor, não é tempo de festa. Por que tanta festa? Não é tempo de festa. É tempo de pranto. É tempo de chorar, é tempo da gente se arrepender. Sabe? É tempo da gente se identificar com a igreja que foi roubada. Sabe? É tempo da gente se identificar porque o nome de Jesus foi tirado do lugar dele. Né? Tiraram Jesus do trono. Nós como igreja, nós precisamos nos arrepender. A gente precisa se arrepender dos filhos que nós fomos até hoje, dos filhos de Deus que nós fomos até hoje. A gente precisa se arrepender porque a gente, como servo, a gente não serviu até hoje, esse ano, como nós deveríamos ter servido. Não vou nem falar do ano passado. Eu não sei você, mas eu sei que eu não servi como eu deveria servir. Eu não fui filha como eu deveria ser, né? Não fiz jus do título de filha de Deus. Eu sei que ficou muita coisa pendente. E hoje eu falo com vocês como num despertar para que a gente, quando isso tudo passar, a gente comece a viver algo de verdade. Não fica como aqueles que assistem, não. Tudo isso vai passar, porque eu creio que isso tudo vai passar, né? Isso é tempo de Deus. Eu creio que tudo isso vai passar. Vai chegar uma hora que vão falar assim, tá liberado, podem voltar pra rua. E aí você vai até me perguntar assim, Déia, mas aí quando voltar pra rua, como é que vai ser? E o tempo de oração? E o tempo que a gente tem, a gente já não tinha mais? Aí é você se esforçando para manter aquilo que você conquistou. Você já caiu uma vez. Aí você se levantou nesse tempo, você lembrou de onde você caiu. Você lembrou onde você caiu e você se coloca de pé. Agora se sustenta, se mantém em pé. Se mantém de pé, porque o que Deus quer fazer daqui pra frente é algo que não cabe para quem está assistindo, para quem é mero espectador. O que Deus tem para fazer daqui para frente é para quem está entendendo o que está acontecendo. Eu não sei você, mas eu não quero viver à margem do que Deus está fazendo. À margem do que Deus quer fazer. Eu já falei para ele, Senhor, eu não quero ser espectadora. Eu não quero ser um assistente. Estou lá assistindo tudo que está acontecendo. E o que a galera que assiste, o grupo que assiste, tá vivendo e falando, eu não tô falando de ímpio, irmãos, eu tô falando de crente, eu tô falando de cristão, eu tô falando de filho de Deus. Sabe o que acontece? Quando ou você entra, peraí, eu escolho o meu lado, eu tô do lado, eu sou do grupo, eu sou da galera dos que estão discernindo. Mas eu não sei discernir, quem é a voz de Deus para sua vida. Ouça essa pessoa. Quem é a voz de Deus para sua vida? Dê ouvidos a essa pessoa e obedece e segue. Segue. Só isso. Segue. Eu não consigo discernir. Eu não sei discernir. Então eu tenho a voz que é uma voz de Deus para minha vida. Então eu vou seguir aquela voz de Deus para minha vida. Porque o que eu não quero é ficar como quem assiste. Porque como quem assiste, irmãos, é assim. Tá dentro de casa, assistindo os telejornais, acompanhando os números de mortos, murmurando, esperando tudo isso passar, para voltar para a igreja, a instituição, e tentar achar Jesus lá. O Deus que não achou dentro de casa vai querer voltar a encontrar dentro da instituição. Se nesse momento você não encontrar Deus,
Quando o pastor falou aqui numa quinta-feira, ou no domingo, não me recordo, que nós precisamos encontrar Deus e que Deus está em nós. Eu queria que você pensasse se você está esperando acabar tudo isso como um mero espectador e voltar para a igreja, para a instituição e ver se encontra Ele lá. Porque é muito provável que quem assiste viva em pânico, com crises de ansiedade, atraindo maldição para sua vida porque só sabe murmurar. E quando eu falo isso para você, eu falo porque eu não quero isso para mim. Porque eu tô numa luta diária de não ficar como os que assistem. Se você me perguntar, você não acompanha televisão, jornais? Não acompanho. Não acompanho, e isso vem se testificado no meu espírito cada vez que eu ouço a voz de Deus para mim. Embora, pela graça de Deus, eu tenho discernido um pouco do que tem acontecido, mas eu também tenho vozes de Deus que eu adoto para mim. E isso tem sido testificado todos os dias. Eu não preciso ficar contando o número de mortos. Foi como eu falei, assim como eu acredito muito que deva ter sido terrível para Noé. Terrível para Noé e sua família ficarem ouvindo os gritos. Gente, todo mundo. Acabou com tudo. Não precisa aqui ficar esmiuçando isso, né? Mas Gênesis, a partir do capítulo 6, mais ou menos, ali começa a falar sobre o dilúvio. Então eu fico tentando imaginar como é que foi que isso tudo aconteceu. As pessoas se afogando, gritando, pedindo socorro. Enfim, deve ter sido coisa horrível. E hoje, fazendo um comparativo, não é muito diferente. A gente vê um monte de gente morrendo, sim. A gente vê muita gente doente, sim. E nosso papel é orar. É orar para que Deus visite os leitos com cura. É orar para quem está curado se manter curado, blindado. Pela misericórdia de Deus, nós estamos na nossa arca. Nós estamos na nossa arca e o que nós temos visto de cuidado de Deus sobre nós, eu não sei você, mas eu tenho visto tanto cuidado de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, Deus tem cuidado de nós de uma forma tão tremenda. E aí a gente precisa focar no recomeço. Houve uma destruição. Do lado de fora daquela arca havia muita destruição. Dentro daquela arca eu imagino que Noé devia estar fitado no que Deus queria que ele fizesse quando ele saísse daquela arca. Dentro daquela arca ele estava o recomeço. Nós estamos reclusos. Muita coisa ruim acontecendo e a gente não vai negar isso. Mas tem um recomeço pela frente. Tem muita coisa pra gente viver e muita coisa pra acontecer quando tudo isso, né? Eu vou chamar quando a porta da arca abrir. Tem muita coisa pra gente fazer, tem muita coisa pra gente construir juntos. Tem muita coisa, mas se você entrou, se você pensa que vai sair e que vai viver tudo isso do jeito que você entrou, você com certeza você vai se frustrar. Se você está no grupo dos que assistem, se você está no grupo daqueles que são meros espectadores, fatalmente você vai se frustrar, porque você vai voltar para a instituição e para procurar a Deus lá e você não vai encontrar de novo. Assim como você não encontrou antes, você não vai encontrar agora. Você, nossa, estou muito animada, vamos voltar para a igreja. Nossa, que saudade da igreja, que saudade da comunhão dos irmãos. Vai ser só isso, reencontrei meus irmãos. Porque o lugar de encontrar Deus é dentro de você. O lugar de encontrar Deus é dentro de você. Você assiste ou você entende o que está acontecendo. Deus está nos separando, irmãos, para nos curar. É um tempo de cura. É um tempo de cura em meio ao caos. Deus está curando em meio ao caos. Estamos sendo curados em meio ao caos, irmãos. Curado de quem nós deixamos de ser, né? Eu tenho pensado muito nisso, no que eu deixei de ser e no que eu posso ser. E isso é muito lindo, irmão. Irmãos, isso é muito lindo, né? Eu quero ler aqui com você Gênesis 6, que é quando Deus começa a falar do dilúvio. Vamos ler a partir do 11. Ele fala assim:
A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Aí, lá no capítulo 7, no versículo 1, nossa, que coisa linda. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Entra na arca, tu e toda a sua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Mas quando eu li isso aqui, quantos de vocês aí estão guardados em Deus? Quantos de vocês aí se sentem guardados por Deus? Como eu falei aqui há pouco, eu tenho me sentido guardada. Eu estava falando isso com ele esses dias. Senhor, eu tenho me sentido tão guardada por Ti, tão guardada, tão preservada. O Senhor tem cuidado tanto da nossa família, o Senhor tem cuidado tanto de nós, o Senhor tem cuidado tanto dos nossos, sabe? De uma forma tão linda, sabe? E quando eu li essa passagem, né, do capítulo 7 de Gênesis, irmãos, eu pensei, Deus destruiu tudo porque o povo tinha se corrompido. Todo mundo tinha se corrompido. Todo mundo, é como se eu visse Deus falando assim, ó, vou destruir tudo. Vou destruir tudo. A terra está corrompida. Acabou. E eu vi quando Deus falou acabou, ele mirou Noé. E eu vejo Deus, sabe, é como se passasse assim pela cabeça de Deus assim, eu vou acabar com tudo, eu vou destruir tudo. E aí veio Noé, a memória do Senhor. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim nessa geração. Ele tem me guardado e eu me sinto guardado tanto como Noé. Porque a despeito de estar tudo feio lá fora, sabe? Tá tudo ruim lá fora, a despeito disso tudo, eu tô guardada aqui na minha arca, sabe? E eu não posso ficar guardada na minha arca como se nada tivesse acontecendo, como se ele não estivesse requerendo nada de nós. Quem era intercessor não é mais, deixou de ser intercessor porque não estamos mais numa instituição. Quem era adorador não adora mais porque não está dentro de uma instituição, sabe? Quem dançava não dança mais. Sei lá se o povo está se corrompendo, sabe? Porque não existe mais uma instituição e o povo parece que vai se corrompendo. Eu achei isso muito forte que Deus falou a respeito de Noé, muito forte. Dentro de uma geração ele falar que Noé não se corrompeu. Eu não tô falando, de repente não era perfeito. Eu não tô falando disso, eu tô falando que Deus enxergou Noé no momento em que ele falou que ia destruir tudo, que ele ia acabar com tudo. Cara, no meio de tudo ele falou, mas Noé, ele não se corrompeu. Tem um que não se corrompeu na geração dele, sabe? Tem um que não se corrompeu. E aí, eu que sou cheia de falha, porque eu tenho certeza disso, o Espírito Santo tem ministrado muita coisa em mim, e eu tô tentando me alinhar com o que ele tá querendo de mim nesses dias, sabe? E mesmo assim, ele tá me tendo guardada, eu e a minha casa, assim como ele fez com Noé. Ele tem nos guardado, ele tem nos sustentado. Então, irmãos, em nome de Jesus, faça parte do grupo dos que entendem o que está acontecendo, dos que estão discernindo o que está acontecendo. André, eu não consigo discernir o que está acontecendo para mim. Ouça a voz de alguém que você adotou como voz de Deus para sua vida. Eu sei que tem uma voz de Deus para sua vida. Eu sei que tem. Então abraça essa voz para você.
Senhor, não estou entendendo nada, mas se você for mais ousado, mais corajoso, fala do Espírito Santo até agora. Porque eu até 15 dias atrás, na primeira quinzena lá, como eu falei já 2 vezes aqui, eu não estava entendendo, eu estava achando que era minha rotininha que estava, sabe, um saco. Talvez você esteja assim já, nesse período que nós estamos, na altura do campeonato. Mas nada melhor do que você chegar agora, porque ainda dá tempo, né? E você fala assim, até agora eu não entendi nada, eu estava levando tudo de qualquer jeito, eu estava num grupo de quem então só estava assistindo, eu não estava discernindo nada, continuo não discernindo, mas eu quero que o Senhor fale comigo agora, começa a falar comigo, eu preciso ouvir a tua voz, eu quero entrar, eu quero fazer parte daqueles que estão entendendo o que está acontecendo, porque na hora que o Senhor falar, baixaram as águas, pode sair, eu quero fazer parte desse recomeço. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor tem para a tua igreja quando tudo isso passar. Quando tudo isso passar, eu quero fazer parte, eu quero estar inserido. Então, irmãos, ou você vem agora. E eu falei isso para 2 jovens esses dias. Irmãos, eu falo isso com muito temor, sabe? Com muito temor. Mas nesses dias tem sido muito notório o que Deus está querendo fazer. Tem sido muito notório o que Deus está fazendo. Então, assim, engata primeiro e vai. Porque se você não for agora, dificilmente depois que abrir a porta da arca você vai conseguir. Sabe por quê? Porque você vai ficar no meio como quem não está entendendo nada do que está acontecendo. Você vai sair, você vai ficar ali no meio, tentando procurar Deus, achar Deus. E nós vamos estar assim, nós vamos estar no lugar, nós vamos inverter a situação. Nós já invertemos a situação, na verdade. Hoje nós somos a arca. Hoje nós carregamos a presença de Deus. Hoje somos nós. Ele depositou o seu Espírito em nós. Hoje somos nós quem carregamos a presença de Deus. Sabe? Ele fez uma arca para carregar Noé. Sabe? Para proteger Noé. E hoje nós habitamos. Deus não está lá na instituição. Ele está dentro de você. Ele está dentro de mim. Nós somos a arca de Deus nesses dias. Nós precisamos entender isso. Nós carregamos a presença de Deus. Nós carregamos a presença de um Deus, do Espírito Santo de Deus, do Deus Altíssimo. Eu fico tentando achar palavras para falar dele, porque ele é muito grande, porque ele é tremendo, sabe? E dentro dessa pessoa imperfeita, porque eu não me coloco como a pessoa de Noé, que estava ali como justo, né? Achou ele no meio daquele monte de gente, de toda uma geração, alguém que fosse justo a ponto de entrar na arca e ser a única família a não ser destruída. E a sua família usufruir de quem ele era. Seja quem Deus te chamou para ser. A gente está saindo de uma onda de fazer. E a gente estava fazendo tanto que Deus fechou tudo, até a igreja. Para de fazer. Vamos começar a ser. Fechou até. Vocês estão fazendo coisa demais, tá muito legal pra mim, vocês estão fazendo muita coisa, vocês estão cantando pra caramba, vocês estão, né, fazendo culto pra caramba, tá muito legal, eu tô sendo adorado, tá bom, mas tá faltando algo. Vamos começar a ser. E aí se a gente só consegue ser dentro de casa. Tô falando pra vocês porque eu estou me colocando como parâmetro. Porque eu faço muita coisa, né? Lavo, faço, cozinho, cuido de filho, vamos pra academia, né? Vamos levar filho pra escola, vamos buscar filho na escola, vamos pro mercado, vamos fazer isso. Tem muita coisa pra fazer. Vamos preparar as coisas a ser, vamos comprar as coisas pra igreja, vamos fazer obra, vamos fazer. E a gente tá deixando de ser. E Deus se preocupa com quem nós somos e não com o que fazemos. Essa é a mensagem que eu quero deixar pra vocês. E que essa noite seja uma noite de escolha. Escolhe aí em qual grupo de cristão você quer estar inserido, né? Se você está um cristão esperando as coisas voltarem ao normal, ou se você quer ser daqueles que estão entendendo o que Deus está fazendo nesse tempo e ser inserido nesse tempo assim que a porta abrir. Deus vai falar, vai, agora você está pronto, vai, agora você já entendeu. Amém? Deus abençoe vocês, beijo no coração de vocês. Espero nos ver em breve, mas não antes de você começar a fazer o que o Senhor está te pedindo. Amém? Profetizo que esse tempo só vai acabar quando você estiver inserido no local certo, daqueles que entendem. Tá bom? Deus abençoe. Beijo no coração de você. A palavra, pastor. Tchau, irmãos. Deus abençoe. Não tem nada para falar. Depois dela.
Amo É só você. repensar a vida.